Vamos começar o estudo da calorimetria. Mais especificamente, a calorimetria do calor latente. Calor latente é o calor recebido ou perdido por um corpo ou sistema e que não ocasiona mudança de temperatura, mas sim mudança de estado físico. Nós vamos estudar 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A transformação de líquido para sólido nós chamamos de solidificação. E de gasoso para líquido, condensação. De sólido para líquido, fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Existe uma mudança de estado em especial chamada sublimação, que é quando passa diretamente de gasoso para sólido ou de sólido para gasoso. A sublimação é, portanto, a passagem direta de gasoso para sólido ou sólido para gasoso. Para que ocorra essas transformações de baixa, fusão, vaporização e sublimação de sólido para gasoso, é preciso que o sistema ganhe calor. Ao contrário, para ocorrer a condensação, a solidificação e a sublimação de gasoso para sólido, é necessário que o corpo ou sistema perca calor. Muito importante que não há mudança de temperatura durante a mudança de estado físico para substâncias puras. Por exemplo, se nós tivermos água na forma de gelo de H2O, na temperatura de menos 5 graus Celsius, sob pressão de uma atmosfera. Fornecendo calor, esse gelo vai chegar a 0 graus Celsius e vai começar a derreter, vai começar a fusão. Depois de algum tempo, nós teremos água a 0 graus Celsius. Observem que foi recebendo calor, mas a temperatura não mudou. Durante a fusão, não houve mudança de temperatura. Se continuarmos a fornecer calor, a água começa a aumentar de temperatura, supondo 20 graus Celsius. Ainda continuando a dar calor, a água chega a 100 graus Celsius. Sob pressão normal de uma atmosfera, a água para de aumentar a sua temperatura, muito embora continue recebendo calor. Nesse caso, está ocorrendo ebulição da água, está ocorrendo vaporização por ebulição. Enquanto a água estiver mudando o estado físico, não vai haver mudança de temperatura. Resumindo, a menos 5 graus Celsius, recebendo calor, o gelo transforma-se em gelo a 0 graus Celsius, ocorre a fusão, transformando-se em água a 0 graus Celsius, ainda fornecendo calor. Nós temos água a 20 graus Celsius, novamente ainda fornecendo calor, água a 100 graus Celsius. Se continuarmos a fornecer calor, nós vamos ter água em ebulição a 100 graus Celsius. E não vai passar de 100 graus Celsius na pressão normal de uma atmosfera. A função que relaciona a troca de calor durante a mudança de estado físico é Q igual a mL, onde Q é o calor trocado, M é a massa do corpo e L é o calor latente específico da substância. Observe que o calor latente específico pode ser de fusão ou de vaporização. Por exemplo, para a água, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, ou seja, cada grama de gelo necessita de 80 calorias para tornar-se água líquida. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, ou seja, cada grama de água necessita de 540 calorias para tornar-se vapor. Um exemplo: um bloco de gelo com 200 gramas está na temperatura de 0 graus Celsius sob pressão de uma atmosfera. Nós vamos calcular o calor para convertê-lo em água a 0 graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo, relembrando, é 80 calorias por grama. Usando a equação,
Q igual a M vezes LF, substituindo por valores a massa 200 gramas, o calor latente de fusão 80 calorias por grama, multiplicando temos 16.000 calorias. Observem que a unidade grama é cancelada. Conclusão: devemos fornecer 16.000 calorias para que este bloco de gelo derreta completamente. O segundo exemplo, mais complexo agora. Calcule o calor necessário para converter integralmente 50 gramas de gelo a menos 6 graus Celsius em vapor. Dados: o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Observe que o calor específico do gelo é diferente do calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, e o calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Esse problema vai ser resolvido em 4 etapas. Primeira etapa, precisamos aumentar a temperatura do gelo. Para isso, vamos usar a equação para mudança de temperatura, Q igual a mc ΔT, substituindo por valores, massa 50 gramas, calor específico do gelo 0,5 calorias por grama grau Celsius, variação de temperatura final 0, menos a inicial que é menos 6. Portanto, 0 menos menos 6 vai dar mais 6. Vai dar 150 calorias. Então, fornecendo 150 calorias, nós temos gelo a 0 grau. Agora vamos fornecer calor para fundir o gelo. Como é mudança de estado físico, a equação é Q igual a mLF. Substituindo por valores, a massa 50 gramas, o calor específico do gelo 80 calorias por grama, multiplicando temos 4.000 calorias. Então, fornecendo mais 4.000 calorias, a gente vai ter água a 0 graus Celsius. Na terceira etapa, nós vamos aumentar a temperatura da água para 100 graus Celsius, para que ocorra a vaporização. Como vai haver mudança de temperatura, Q igual a mc ΔT. Substituindo por valores, a massa 50 gramas, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura, temperatura final 100, menos a inicial, que é 0, nós vamos ter 5.000 calorias. Então, fornecendo mais 5.000 calorias, nós vamos ter água a 100 graus Celsius. Finalmente, vamos fornecer calor para vaporizar a água. Como é mudança de estado físico, Q igual a mLV. LV, calor latente de vaporização. A massa da água, 50 gramas. O calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama, multiplicando 27.000 calorias. Observem como é necessário, quanto calor é necessário para vaporizar a água. Somando tudo agora, 150 calorias para aumentar a temperatura do gelo, mais 4.000 calorias para fundir o gelo, mais 5.000 calorias para aumentar a temperatura da água, mais 27.000 calorias para vaporizar a água, dando um total de 36.150 calorias. E aqui encerramos a nossa aula, com essa bela vista do pôr do sol na Lagoa dos Patos.